Eu quero mostrar no primeiro momento, meus irmãos, que dúvida não é pecado. Nós podemos duvidar. O problema é quando a gente faz a nossa dúvida se tornar pecado. Porque uma das maiores armas que Satanás tem é a dúvida. Um dos maiores poderes que Satanás tem na mão, um dos maiores aspectos, uma das maiores artimanhas, uma das maiores estratégias de Satanás que ele tem contra eu e você é a dúvida. Porque assim que Satanás coloca dúvida na nossa mente, a gente deixa muitas vezes de pensar no que é correto e começamos a pensar naquilo que a gente acha que é verdade, segundo nossos conceitos. A palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. E a gente vê isso claramente, Gênesis capítulo 3. Vamos dar uma olhada rápida ali. Gênesis capítulo 3 vem nos mostrar um aspecto interessante. Versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás chega para Eva e coloca uma dúvida para Eva. Primeiramente, a gente vê que Eva está sozinha. E a pergunta é: por que Eva estava só? Essa é uma pergunta que muitos teólogos estão se perguntando. Por que Adão não estava cuidando da sua esposa? Mas nosso assunto não é isso. A questão é: Eva está ali conversando com uma serpente. E Eva, ao conversar com a serpente, uma dúvida, uma pergunta é jogada no ar. Não é assim que Deus disse? Satanás queria, ou a intenção de Satanás era gerar na mente de Eva e posteriormente na mente de Adão a dúvida em relação à validade e o conteúdo da palavra de Deus. Satanás vira para Eva e diz para Eva: olha, Deus disse que você não pode comer desse fruto. Olha, se Deus disse isso, eu tenho um pouco de dúvida. Você tem certeza que foi isso que Deus disse mesmo? E aí Eva começa a entrar num momento de aflição, de conturbação, porque ela começa a questionar a palavra de Deus. Ela começa a questionar uma ordem de Deus. E aí Satanás é sagaz, porque Satanás sabe muito bem como atiçar o seu mais íntimo do seu coração. Porque Satanás, se você continuar lendo, Satanás vira para Eva e diz: olha, se você está pensando isso, esquece. Na realidade, o que Deus está falando para você, ou Ele queria mostrar, é que você não tem autoridade para comer desse fruto. Sabe por quê? Porque Deus não quer concorrência. Deus não quer que alguém seja igual a Ele. Deus, Ele não é amigo de ninguém. E se Ele fosse amigo de alguém, por que Ele colocaria essa árvore aqui? Para te tentar? E aí Satanás vai te manipulando. Satanás vai armando meios para que você comece a duvidar da própria palavra de Deus. Eva, ela ficou tão assediada, foi tão complicado para ela isso, que Eva preferiu dar ouvidos à serpente. Quão duvidoso foi para ela aquela pergunta, aquele fato. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, meus irmãos, é que tem muita gente aí que está brincando com Satanás, está batendo papo com Satanás todo dia, está achando que vai domar a serpente, sendo que na realidade a serpente está te domando. Tem muita gente que está brincando de ser cristão, mas que na realidade vive nos braços do demônio. Abra teus olhos, porque se você questiona a palavra, você questiona a veracidade do que Deus deu para mim e para você, que é a palavra de Deus. Mas existe uma outra forma de nós vermos o diabo mais uma vez tentando plantar a dúvida. Olha lá em Mateus, capítulo de número 4, tanto Mateus quanto Lucas vem falar sobre a tentação de Jesus. E eu acho interessante esse texto, porque esse texto ele foi uma vez, o Evangelho, Mateus capítulo 4, ele foi pregado uma vez pelo reverendo Samuel Vieira, e eu ouvi esse sermão, e interessante que ele diz que aqui não teve as 3 tentações, mas teve uma antes.
Preste atenção no versículo de número 1. Qual é o versículo de número 1 e 2? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E nisso, no versículo 3, então o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação de Deus não foi a questão da sua fome, mas a primeira tentação de Deus, do Senhor Jesus, foi com relação à sua autoria paternal. O diabo vira para Jesus e fala: olha, você é realmente filho de Deus? Se você é filho de Deus, eu quero dizer para você que eu duvido. Eu não confio que você realmente seja filho de Deus. Olha só, Satanás, a mesma forma que ele agiu com Eva, ele vem agora tentando a mesma forma agir com Jesus. Eu não acredito que você é filho de Deus, porque se você for filho de Deus mesmo, você tem a capacidade de transformar essas pedras em pães. Interessante que Satanás, ele tenta atingir Jesus, não é no seu estado físico, mas inicialmente no seu estado psicológico, emocional, porque ele diz: se você é realmente o filho de Deus, se você diz que realmente você diz que é, esse pai é muito maldoso com você, é muito rancoroso, porque esse Deus Pai não pode fazer isso com o filho, não pode deixar o filho padecer 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, não pode deixar o filho sofrer do jeito que está. Por isso que eu duvido que você seja filho de Deus, porque um pai não pode fazer isso com o filho. Satanás começa a questionar a paternidade de Jesus. Meus irmãos, e tem muitas pessoas que às vezes se encontram no leito de enfermidade, muitas pessoas que estão passando às vezes por um problema financeiro grave, muitos podem estar aí passando por um problema relacional. E quando você está passando por algum problema, é a hora que Satanás vem, joga uma pergunta na sua cabeça, jogador na sua cabeça: se você é realmente filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é realmente um filho de Deus, por que Deus está permitindo que você passe por isso? Deus te ama? Será que esse Deus realmente cuida de você? Será que você pode dizer que esse Deus realmente tem zelado por você? Muitas vezes, meus irmãos, a gente está passando por um problema complicado na vida. Às vezes um assunto novo surge na sua vida, e às vezes você acha que você não tem o controle da situação, e Satanás aproveita esses momentos para questionar o seu relacionamento com Deus. Interessante observar nesse texto é que Jesus, antes de Jesus ir para o deserto, acontece algo formidável no capítulo de número 3, versículo de número 16. Jesus, ele é batizado, e após não ser batizado, olha só o que é dito aí, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Anteriormente, o próprio Deus relata que Jesus é o próprio filho dele. Deus está dizendo: olha, eu amo esse filho que tenho, eu gosto dele, ele me dá prazer, eu tenho momentos únicos com ele, eu sei que ele é fiel para comigo, por isso que eu sou fiel para com ele. Não é porque ele é fiel, mas é porque ele faz parte de mim. Eu tenho um regozijo no meu filho, ele me dá alegria, eu tenho prazer de me relacionar com ele. Por isso que eu digo: você é meu filho amado. E Satanás vem depois